Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho da sequência 13, EMAI. Vou fazer com vocês a leitura, né, e vou tirar possíveis dúvidas que vocês teriam na realização das atividades, né? E aí vocês vão depois estar fazendo as atividades. A sequência 13 é a atividade 3.1. Você sabia que o estado de São Paulo, que é o nosso estado, né, tem mais de 190 mil quilômetros quadrados plantados? Que a gente vê São Paulo, pensa que São Paulo é uma cidade industrial, uma cidade urbanizada, né? Não imagina que a cidade de São Paulo ela tem né? Quer dizer que é mais que 190 mil quilômetros quadrados, é muito plantados entre culturas, né? Culturas, pastagens, florestas e destinadas ao aproveitamento econômico. Então, essas culturas são diversos tipos de cultura. Feijão, café, açúcar, pastagens são pastos, né? Para a criação de gado, vaca, boi, cavalo. E as florestas também, que são destinadas ao aproveito econômico. Então, as florestas que são plantadas, são preparadas para virar econômica, virar dinheiro, né? Que no caso para retirada do eucalipto, por exemplo, ou de frutos, o equivale a aproximadamente 38 milhões de campos de futebol. É muitos campos de futebol, né? A quantidade de 190 mil quilômetros. São Paulo é grande produtor de suco de laranja, a gente nem faz ideia disso, né? De frutas em geral, soja, cana-de-açúcar, legumes, e ainda é o terceiro produtor nacional, né, então dentro do nosso Brasil, de café. Na tabela abaixo, vocês podem ver alguns números dessa produção. Então, nós temos aqui cana-de-açúcar, 181 milhões de toneladas, milho, 3,2 milhões de toneladas, soja, 1,2 milhão de toneladas, banana, 1.140 mil 1.140 mil toneladas, tomate, 741 mil toneladas. Aí eu queria que vocês me dissessem, pensassem, se for necessário, pesquisem, o que significa o termo tonelada. A gente já escutou falar em gramas, a gente já escutou falar em quilos, em milímetros, em litros, quilogramas. E o que significa o termo tonelada? Vocês estão em casa, né? Então vocês podem procurar no dicionário, pesquisar na internet, para tentar entender o que significa tonelada e escrever com as palavras de vocês. Dentre os produtos mencionados na tabela, qual o que teve maior produção, né? Qual que teve maior produção? Então vocês vão olhar aqui, né? Se for necessário, usem o quadro de ordem que tem nas páginas anteriores do EMAI e coloquem esse número lá no quadro de ordem para você saber qual é o maior deles, né? E aí você vai dizer qual que foi o que teve a maior produção. Escreva usando somente algarismos. Então aqui eu vou usar somente números, algarismos números, né? Escreva a produção anual de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar tá aqui, só que aqui tá misturado 181 milhões de toneladas. Você vai colocar ela só em algarismo, né? Esses milhões de toneladas em algarismo, em números. Mais uma vez, se for necessário, gente, procurem a tabela de quadro, né, de ordem de valores e vai lá distribuindo, né? Porque se for necessário fazer uso do quadro, não tem problema nenhum. O importante é eu entender e conseguir fazer a minha atividade de forma correta. O quadro de ordem, deixa eu ver aqui, ele está lá no comecinho, está na página, deixa eu ver se eu acho. 5 não é. Vamos ver aqui, gente, vou procurar com vocês. E a gente pode até preencher, né, um número aqui para lembrá-los com o que
a gente faz o preenchimento da tabela de quadro e ordem. Só deixa eu ver se eu consigo achar. Se você estiver com o livro aí também, já vão procurando, né? Que é a tabela de... Eu estou sem o meu livro físico. Mas vamos achar, a gente vai conseguir. Eu acho que é lá no começo, hein? Acho que é mais pra cima ainda, deixa eu ver. Por aqui. Essa aqui é a tabela de quadro e a ordem, mas é de uma atividade. É essa aqui, ó. Então, nós temos a tabela de classe e ordem. Então, por exemplo, o número que está falando, vou dar um outro exemplo para não ficar igual da atividade. É 197 milhões. Está escrito lá 197 milhões, certo? Aí eu quero que escreva somente em algarismo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, já está escrito aqui para mim, 197 milhões. Então, eu já sei que é na casa dos milhões. Então, e é uma centena, porque é 197. Então, eu vou escrever 197 milhões. E o restante, se não tem nenhum outro dado, que é 197 milhões e 45 mil, então é tudo zero. É 197 milhões. Então é assim que eu escrevo o meu 197 milhões. Lá tem um outro exemplo, que eu não me lembro de cabeça o número, mas ele estava assim, se eu não me engano. Cadê? Deixa eu colocar de outra cor para não confundir. 146 milhões. Essa canetinha é muito difícil de escrever. Né? Então tava assim, ó. Sem vírgula, né? Sem ponto. 1.146 milhões. Então, é 1.000? Não, nesse caso aqui, ó, é 146 milhões. Então, 146 entra aqui, nos milhões. E esse 1 é de bilhões, é 1 bilhões. Ai, tô no lugar errado. 1 bilhão, 146 mil, e o restante é aqui, preenchido com zero. Então, aqui que número eu tenho? 1 bilhão 146 milhões, né? Eu tenho 1 bilhão e 146 milhões. Então, é dessa maneira que vocês vão pedir o quadro de ordem, ele está na página 18. Então, se for necessário, recorram à página 18 para fazer essa intervenções aí, né? Porque como são números que a gente não utiliza frequentemente, ele pode causar alguma dificuldade na escrita e aí vocês vão fazer uso dessa tabela de classe e ordem. Atividade 13.2. Zeca é um produtor de legumes e organiza as colheitas em caixas. Ele precisa colocar a mesma quantidade de legumes em cada caixa. Ajude-o. Então, ele tem 824 tomates e ele tem que colocar em 4 caixas. Quantos tomates ele vai pôr em cada caixa? Então, tem as caixas aqui. Aí vocês vão fazer, né, a estratégia de vocês para saber, tem que ser a mesma quantidade. Se tiver 10 tomates aqui, tem que ter 10 aqui e 10 na quarta caixa. Só que ele quer colocar todos esses tomates, né? Então, que conta que eu preciso realizar? Aqui ele tem 115 chuchus e vai distribuir em 3 caixas. Quantos tomates que ele vai ter que pôr em cada caixa? Né? Se colocar 50 em cada caixa, não vai dar, porque vai 50 com mais 50 com mais 50, 150, ele só tem 115. Então, que conta? Que técnica que eu vou usar para distribuir os meus tomates? Aqui são 636 abobrinhas.
para colocar em 6 caixas. São 635 sabonetes para colocar em 5 caixas. E por último, depois que vocês usarem as estratégias de vocês, vocês vão dizer quais das caixas ficaram com mais legumes. Na atividade 3.3, ao fazer as divisões, Zeca sempre confere o cálculo para verificar se acertou, que é o que todo mundo nós deveríamos fazer. Então, ele, ao dividir 166 por 3, obteve como resultado 55. Ele fez 50 vezes 3 e dá 150, sobrou 16. Depois ele fez 5 vezes 3, que deu 15 e sobrou 1. Aí ele somou 50 mais 5, 55. É um jeito de fazer a divisão. Para conferir o cálculo, Zeca multiplicou 55 vezes 3, que é o divisor, né? Tá aqui, ó. E depois ele adicionou 1, aí deu o valor do dividendo, né? Conforme mostra a ilustração. Você acha que o procedimento que Zeca realizou está correto? Podemos afirmar que o produto do divisor, produto é o resultado, né? O produto do divisor pelo quociente mais o resto é igual ao dividendo. Então, aliás, perdão, o produto é esse aqui, né? O divisor vezes o quociente mais o que restou é o dividendo. Podemos afirmar isso? E na tabela 2, vocês devem completar o quadro com os números que estão faltando. Então, você tem o divisor, tem o quociente e tem o resto. E eu quero que vocês digam qual é o dividendo. E depois que vocês colocarem qual é o dividendo, façam para ver se está certo. Tirem a prova real dessa situação. Usando aqui, vocês vão usar a mesma ideia de Zeca ali, né? Tem o divisor, que é esse aqui. Tem o quociente, que é o resultado. E tem o resto. O que ele fez para achar o dividendo? Ele multiplicou o quociente pelo divisor, adicionou o resto e achou o dividendo. Atividade 13.4. Leia as informações contidas no texto abaixo. Seu Zeca foi fazer compras no armazém perto do seu sítio. Ele comprou 5,20 metros de arame, 12,5 litros de cloro, 36,4 quilos de ração. O dono do armazém disse ao Zeca que na última compra ele ficou devendo R$ 27,50. Agora responda. Seu Zeca comprou mais que 6 metros de arame, que está aqui, ó. Mais que 6 metros de arame? Sim ou não? Por que sim ou por que não? Ele comprou mais que 12 litros de cloro? Sim ou não? Por que sim, por que não? Foram comprados mais de 36,5 quilos de ração? Ele ficou devendo mais ou menos que R$ 30. E aqui vocês vão fazer uma lista de produtos que vocês acham que pode ser comprado por metros, por litros e por quilogramas, tá? Podem ver aí na casa de vocês produtos, coisas que vocês usam no dia a dia, que a mamãe usa, para estar realizando. Agora resolva as situações apresentadas abaixo e questiona a mulher de Zeca realizou compras no armazém. Ela comprou 2,5 quilos de arroz e 1,5 quilos de feijão. Quantos quilogramas ela comprou ao todo? No açougue, o quilo da carne de panela custava R$ 12,50. Então, 1 quilo é R$ 12,50. Ela comprou 1 quilo e mais meio quilo. 1,5 quilo aqui, ó. Quanto ela gastou? Sônia também comprou 2 jarras. Uma com capacidade de 1 litro e a outra com capacidade de 1,5 litro. Sabendo que ela vai fazer um suco de 3 litros, a capacidade das 2 jarras, né, a capacidade das jarras serão suficientes, as duas juntas, para a quantia de suco que ela vai fazer? E Sônia comprou cordas para o seu varal de roupas. No seu quintal havia um espaço de 18 metros para o varal. Quantos pacotes de 10 metros ela precisou comprar? Bem tranquilo, só ler com calma e atenção que vocês tiram de letra. Na última dessa sequência, em suas compras, Sônia precisou fazer os seguintes cálculos: 2,3 quilos e mais 1,2 quilos.
2,5 metros mais 1,7 metros. Ela realizou assim, ó, 2,3 e 1,2. Então, 2 e 1. Aí ela somou 2 com 1, que é os números inteiros, e deu 3. E 0,3 com 0,2, que é os números decimais, deu 0,5, então deu 3,5, né? Porque esse zero é o antes da vírgula. 0 com 3 dá 3. Mesma coisa aqui, ó. 2 com 1, 3. Tá vendo? Ó? 2 inteiros com 1 inteiro, 3. 5 com 7 dá 12. Aí ela teve que colocar o 2 aqui no decimal. E agora tem um inteiro, né? Então esse 1 somou com o 3 que deu 4. Tá bom? Aí vocês vão tentar explicar o que Sônia fez. A professora já ajudou aqui, né? Fazendo com vocês. E depois vocês podem usar as estratégias de vocês, ou como a Sônia fez, para realizar os cálculos dessas adições. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato antes de realizar com a professora. E nós estamos à disposição. Beijo, gente. Boa atividade, bons estudos.